Olá, gente querida, saudações, espero que estejam bem, em paz e com muita saúde. Eu sou Luiz Ricardo Queiroz, professor da Universidade Federal da Paraíba, e vou apresentar para vocês uma síntese deste meu trabalho de pesquisa intitulado A Educação Popular e Libertária na Formação Musical Antirracista, promovida por culturas afro-brasileiras do Nordeste. Em diálogo com uma produção de conhecimento crescente no cenário nacional, que tem como foco tanto a música das culturas afro-brasileiras, quanto a constatação e reação ao racismo estrutural instituído, este estudo se insere no âmbito de uma mudança paradigmática no cerne das pesquisas sobre essa temática. Mudança essa que visa transcender a constatação do racismo e suas múltiplas formas de manifestação na sociedade, com vistas a compreender, sistematizar e propor perspectivas e ações para superar essa realidade e estabelecer uma nova configuração social. O trabalho tem como base teórica perspectivas da educação popular e da pedagogia crítica de Paulo Freire, bem como constatações, evidências e proposições da literatura especializada sobre o racismo estrutural no Brasil e as culturas musicais afro-brasileiras. A pesquisa aqui analisada, como já mencionado, tem como suporte teórico as perspectivas de educação popular e pedagogia crítica de Paulo Freire. Na visão do autor, a educação deve ser um processo construído com o povo, com os oprimidos e com as classes populares. Assim, a educação popular está vinculada à concepção de uma formação libertadora, uma educação que oriente a construção de conhecimentos e também a formação e o compromisso político e ético, promovendo nas pessoas e com as pessoas uma consciência social e um compromisso com a transformação do mundo para melhor. A educação popular é fundamentalmente centrada na relação entre conscientização e libertação, ou seja, como um processo de desconstrução coletiva de mitos e do irracionalismo que a sociedade cria em torno dos seus problemas, a fim de potencializar as aspirações dos oprimidos. Todavia, pensando especificamente no campo da música, podemos constatar que, por um lado, essa perspectiva educacional ainda não alcançou espaço e projeção expressivos na educação formal, pois, como evidenciam diversas pesquisas na atualidade, o ensino musical institucionalizado no país continua demasiadamente pautado nos parâmetros da formação da música erudita, clássica de concerto da Europa do passado. Por outro lado, como também constatam estudos atuais, perspectivas alinhadas aos ideais da educação popular e libertária vêm sendo crescentemente absorvidas por praxes musicais dos movimentos sociais e de diversas comunidades brasileiras, a exemplo das que compõem o universo de estudo desta pesquisa. As pesquisas acerca da trajetória de exclusões e subalternidades de pessoas negras no Brasil avançaram consideravelmente desde a segunda metade do século XX e vêm denunciando o racismo estrutural instituído no país e suas consequências. Nessa conjuntura, como já mencionado anteriormente, há uma mudança paradigmática em curso que visa transcender a constatação do racismo estrutural para se inserir de fato na construção de estratégias e ações antirracistas, com vistas a romper com esse nefasto aspecto social. Essa é a perspectiva instituída nas praxis formativas dos grupos contemplados por esta pesquisa. O racismo estrutural é um fenômeno constituído pela construção de pilares sociais que privilegiam algumas raças em detrimento das outras. No Brasil, isso implica um profundo privilégio dos brancos, privilégio que foi institucionalizado e estruturado nas bases da sociedade, em detrimento das pessoas negras e indígenas. Nas definições de Silvio de Almeida, o racismo é sempre estrutural. É um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Assim, o racismo estrutural representa a norma instituída na ordem social e não simplesmente um fenômeno isolado ou casual de alguns indivíduos ou grupos sociais específicos. Embora o racismo esteja no Brasil de alguma forma relacionado a exclusões e preconceitos que emergem da cor da pele de pessoas negras e as leituras que sobre elas recaem ou lhes são impostas, os pilares do racismo estrutural são de ordem política, social e cultural, e não de natureza biológica.
O racismo se constitui de algo mais profundo que é transversal à trajetória dos povos africanos e da diáspora. Ele se dá pelos processos de violências físicas e simbólicas que fizeram das pessoas negras vítimas das piores tentativas de desumanização e de terem sido suas culturas não apenas objeto de políticas sistemáticas de destruição, mas mais do que isso, de ter sido simplesmente negada a existência dessas culturas. Essa é uma realidade fortemente estruturada no processo de institucionalização da música no país, como evidenciei em outros trabalhos recentes. No contexto da educação superior em música, por exemplo, o racismo estrutural e os epistemicídios musicais decorrentes excluíram tantos os saberes e conhecimentos das culturas afro-brasileiras dos seus currículos, como expulsaram historicamente pessoas negras dos seus quadros de estudantes e docentes. Dentro da mudança paradigmática destacada anteriormente, insere-se hoje uma série de movimentos organizados, constituídos por pesquisadores, pesquisadoras, professoras, professores, artistas e as pessoas em geral que são adeptas ao movimento negro e antirracista. Comunidades afro-brasileiras e grupos diversos que as compõem têm incorporado e trabalhado cada vez mais perspectivas de uma educação popular e libertária nos princípios de Paulo Freire, evidenciados anteriormente, com foco em conscientizar, dar voz e tornar as pessoas negras libertas do racismo estrutural e preparadas para lutar contra ele. É com essa consciência que comunidades afro-brasileiras em todo o Brasil têm cotidianamente estruturado a sua luta para desestruturar o racismo instituído. A música é parte expressiva desse movimento e catalisadora de processos de formação para a liberdade. Mas, apesar de todos os avanços, compreender as singularidades de ações antirracistas e fortalecê-las no âmbito da sociedade é ainda uma necessidade premente no Brasil. Conhecer esses movimentos, bem como as situações, processos e estratégias de formação em música que os caracterizam, permite não só mergulhar na riqueza e na diversidade da formação desse universo de educação musical popular, como também possibilita avançar em reflexões e proposições que podem levar a construções antirracistas na educação formal em música no país. A etnografia foi a base metodológica para a pesquisa realizada, considerando que o estudo proposto exigiu uma imersão acurada nas maneiras particulares com que comunidades afro-brasileiras têm estruturado suas práticas musicais e desenvolvido uma formação antirracista em música. Assim, a fim de alcançar o objetivo da pesquisa, as dimensões teóricas e técnicas da etnografia deram suporte à imersão, compreensão, interpretação das culturas musicais estudadas. Este projeto de pesquisa foi realizado em 2 comunidades negras brasileiras, com base em uma etnografia que abrange tanto o trabalho de campo presencial, quanto a produção de dados via uma etnografia virtual. Embora a abordagem de pesquisa já previa uma combinação de estratégias metodológicas de pesquisa presencial e virtual, a partir de março de 2020, esta última ganhou mais evidência no projeto de pesquisa, devido à necessidade de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Sobre essas perspectivas, a pesquisa etnográfica realizada nas 2 comunidades pesquisadas abrangeu os seguintes procedimentos de produção, coleta de informações e dados: observação participante em apresentações musicais, oficinas, reuniões, aulas, palestras, mesas redondas e outras atividades musicais e educativo-musicais, entrevistas narrativas com os líderes das práticas musicais das comunidades, entrevistas semi-estruturadas com praticantes de música das comunidades, gravação de vídeo e fotografia de apresentações musicais e atividades de educação musical, coleta de dados online, interação e conversas informais nas mídias sociais dos grupos, pesquisa documental online em sites, revistas, reportagens e outras formas digitais com informações sobre as comunidades e suas atividades musicais. Como resultado da pesquisa, analiso a partir desta parte do trabalho características da educação musical popular em 2 grupos musicais afro-brasileiros de 2 comunidades do Nordeste. Novo Quilombo é uma comunidade quilombola do estado da Paraíba. As comunidades quilombolas são assentamentos em áreas rurais, especialmente estabelecidas por escravizados que fugiram dos seus cativeiros. Portanto, as pessoas que ali vivem são, em geral, descendentes de pessoas escravizadas. No Brasil, as terras quilombolas oficiais são áreas preservadas e protegidas pelo governo.
coco de roda e ciranda são as práticas musicais de maior destaque historicamente realizadas na comunidade. Geralmente são praticadas em festas, comemorações locais ou quaisquer outras apresentações públicas. Essas expressões culturais englobam a música e dança de forma indissociável. A afoxé é uma prática musical afro-brasileira, criada no Brasil desde pelo menos o século XIX, a partir de religiões e heranças afro-brasileiras como um todo. Consequentemente, os traços musicais do afoxé, instrumentos, ritmos, canções, letras, estética da voz, dança e vestimentas, incorporam influências e características de diferentes expressões musicais da diáspora africana. Historicamente, sua atuação musical é crítica e engajada em movimentos negros e iniciativas antirracistas. O Afoxé Araumim é um grupo de afoxé do Vasco da Gama, um bairro negro periférico da cidade do Recife. Em sua música, o Afoxé Araumim combina ancestralidade, visão positiva do povo negro e crítica social sobre escravidão, racismo e exclusão de comunidades negras e marginalizadas do país. Para Lorival Santos, presidente do grupo, Araumim é uma extensão da comunidade, da religião, da ancestralidade, da resistência negra e social. A educação musical nessas comunidades é fundamentalmente um ato de amor e também uma revolução, como proposto por Paulo Freire. Para a maestra Ana, liderança do Coco de Roda e da Ciranda do Novo Quilombo, nós nos divertimos muito cantando, tocando e dançando. Nós vivemos e amamos nossa música e cultura, mas quando e onde estivermos tocando, estamos denunciando a escravidão, combatendo o preconceito e mostrando a beleza do nosso povo e da nossa cultura. Nesta mesma perspectiva, falando sobre a religião afro-brasileira, o presidente do Afoxé Araumim enfatiza: as pessoas tinham visões horríveis da nossa religiosidade, diziam os nomes mais terríveis. Isso só nos motivou ainda mais a continuar mostrando o quão lindo é o nosso axé. As experiências etnográficas e os resultados da pesquisa mostram que a educação musical popular, baseada nas singularidades de cada comunidade nesses contextos culturais, é uma forma de manter vivas suas tradições, uma estratégia de ressignificação e atualização de suas práticas e vínculos sociais, um compromisso educacional com a formação de pessoas baseada na ancestralidade e o vigor da cultura negra e um esforço vital para construir consciência racial e resistência cultural. Todo o ensino de música nessas comunidades se concentra de forma indissociável na aquisição de habilidades musicais, tocar, cantar e dançar, na compreensão dos significados e dos sentidos de suas apresentações musicais culturais, na celebração e incorporação de sua ancestralidade e suas práticas musicais, e no conhecimento, questionamento e reação ao racismo estrutural na atualidade. Ensinamos música para ensinar nossa história, lutas e resistência, como declara a mestra Ana. Aprender a cantar, tocar e dançar é fundamental, mas o objetivo do ensino de música que promovemos é desenvolver habilidades musicais integradas à promoção da consciência negra e da resistência cultural, afirma Lorival. Esses objetivos estão interligados indissociavelmente a um conjunto grande de atividades pedagógicas. Mesmo quando o foco é uma habilidade musical baseada na performance, o conceito geral e as perspectivas críticas da educação musical popular fazem parte do objetivo da aprendizagem musical. Nesse contexto cultural, a música é um fenômeno definido por um conceito amplo que engloba habilidades técnicas, aspectos sonoros e estéticos, coreografias, histórias e trajetórias do povo negro, consciência cultural e atitudes de resistência. Esse conjunto de conhecimentos e saberes amplos e transversais se desdobra em vários outros sistemas e subsistemas que são trabalhados em diversas atividades musicais e culturais. É importante mencionar que, independente do foco pedagógico central, todas as atividades devem incluir uma educação musical crítica e antirracista. Isso implica que todos os conhecimentos e saberes, musical, social e cultural, são transversais e interrelacionados. Se você quer aprender a tocar um tambor, você pode, porém, vamos te ensinar a tocar com base nos nossos princípios, na negritude, nas nossas estratégias de usar a música para nos expressarmos e combatermos o racismo, afirma Lorival dos Santos.
Sempre deixamos evidente que nossa música celebra a nossa história e é uma forma de resistência. Então, mesmo quando você tem uma música que fala sobre uma história engraçada ou uma brincadeira, por exemplo, o contexto é sempre um manifesto para manter nossa cultura viva. Então, quem quer brincar coco de roda e ciranda precisa conhecer também a nossa cultura. Aspecto evidenciado aqui pela mestra Ana. Para atingir os objetivos da educação musical que praticam e trabalhar os conhecimentos e saberes fundamentais para suas comunidades, esses grupos têm desenvolvido um amplo conjunto de atividades e ações pedagógicas, que são performance, que são práticas musicais realizadas localmente, que contribuem para que as pessoas aprendam e pratiquem as músicas típicas das manifestações. Aulas, que envolvem um conjunto recorrente e mais duradouro de atividades musicais ministradas em geral na própria comunidade. Oficinas, que são como as aulas, porém com menos continuidade, podem ser realizadas durante algumas horas, por 1 ou 2 dias, em um evento específico, sem uma sequência ou uma continuidade programadas. Palestras e mesas redondas, que são atividades pontuais em eventos promovidos pelas comunidades ou por outros grupos e organizações. Os resultados da pesquisa mostram que as práticas de educação musical popular nessas comunidades promovem o combate ao racismo e à exclusão. Além disso, concentram-se no fortalecimento da resistência cultural e na construção de agendas positivas para as pessoas negras e sua cultura. Assim, os objetivos de conhecimento e as praxes pedagógico-musical abrangem vários aspectos da música, como expressão sonora, ritmo, melodia, performance vocal, habilidades instrumentais e dança. Esses aspectos sonoro-musicais, integrados à consciência de justiça social, constituem um sistema educacional complexo e abrangente. Essa perspectiva dá suporte à educação musical popular nessas comunidades, para promover suas identidades, denunciar e combater o racismo e reconstruir um mundo melhor para as comunidades negras na sociedade brasileira. Essas comunidades realizam suas práticas e educação musical a partir de um conceito amplo, entendendo a música, o ensino e a aprendizagem como fenômenos culturais alargados. Nesse contexto, a música e a educação musical popular são uma forma de celebrar a ancestralidade, uma estratégia de união e fortalecimento de laços coletivos, uma base para promover a educação racial e étnica, um apoio para promover a ação política e várias outras estratégias para fortalecer a consciência racial e a resistência cultural. Como sugerem as perspectivas educacionais conceituadas por Paulo Freire, a educação musical, neste contexto, é uma praxis revolucionária e, simultaneamente, um ato sensível de amor. Muito obrigado.